bom saber. Uma questão também interessante para a gente poder conversar um pouco sobre, você é um cara que, obviamente, está ligado nas redes, né? Para quem não sabe, o Francis é o precursor do Tevismo. O Instagram dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, depois vocês podem acessar lá. Começar a aderir também o Tevismo aí. Queria que você falasse um pouquinho, ainda pensando no mundo da educação, mas também estendendo esse assunto para até a forma como a igreja hoje em dia tem lidado com a tecnologia, né? Mas, e aí a gente divide a pergunta em duas partes. Né? Como nós, educadores, para quem não sabe, eu também estou envolvido no meio da educação, como nós, educadores, podemos enxergar a tecnologia hoje em dia e como a igreja também pode se fazer valer dessa ferramenta. Sim. Do ponto de vista de profissionais da educação, né, eu percebo o seguinte, que não tem como a gente fugir da ideia de relacionamento. Né? As redes sociais, elas proporcionaram uma intimidade que antes a gente não tinha. Por exemplo, se eu volto 12 anos atrás, 13 anos atrás, lá em 2008, 2009, 2010, foi a época que eu estava no ensino médio, a gente não tinha essa possibilidade de saber o que, sei lá, você vai fazer no final de semana, ou onde você esteve. Né? E isso não, hoje mudou. Hoje, por exemplo, nossos alunos muitas vezes têm acesso à nossa rede social, nos seguem, né? Porque muitas vezes a gente posta coisas do nosso trabalho lá, e aí é interessante para o aluno saber, poxa, qual é a novidade que o professor, por exemplo, sou um professor de administração, às vezes eu posto algumas notícias que eu consigo levar para a sala de aula, porque a gente fala sobre negócios, fala sobre empresas, fala sobre processos, questões da economia, então tudo isso acaba virando um assunto que a gente consegue levar para a sala de aula. Olhando para o passado, eu percebo que, assim, de uma maneira ou de outra, tinha-se essa dificuldade. Porque, o professor precisava, basicamente, imprimir uma folha e levar para a sala de aula. Hoje isso ocorre? Ocorre. Mas hoje ele pode muito bem disponibilizar um link, né? E jogar lá numa plataforma que a boa parte das escolas possuem, ainda mais no contexto pós-pandemia, e o aluno clica lá e acompanha o texto, né? Então, eu percebo que a ideia de relacional, ela assim, atualmente, com as redes sociais, ela é muito forte. E você criando isso, né, com o seu público, ou com as pessoas mais próximas, principalmente com os alunos, você acaba quebrando algumas barreiras, né? Não necessariamente ele vai te encarar como um amigo, né? Mas vai falar, poxa, aquela pessoa não é um intocável, sabe? Não é uma pessoa que está num pedestal longe, mas é uma pessoa que consegue, basicamente, ter proximidade com você, sabe? É acessível. É acessível. Só comentar sobre isso é interessante porque, né, a gente sabe que as redes sociais têm um poder muito grande de separar. Acho que a gente tem inúmeros relatos aí de que pessoas no mesmo ambiente, por exemplo, estão ambas com o celular na mão e se olham, conversam uma com a outra, etc. Só que a perspectiva que você trouxe é diferente. Né? Por isso que é interessante, né? As redes sociais como meio de aproximar, no caso, contextualmente falando, o professor do aluno, né? A gente perde um pouco daquela visão do professor como o Deus detentor do tal conhecimento, né? E o aluno como aquele ser distante que só se aproxima na sala de aula. Você passa a aproximar o professor-aluno, isso é realmente muito interessante. Exato. E assim, eu percebo que esse grande ponto das redes sociais é que, dependendo do seu estilo de vida, o aluno, a aluna, ele pode se identificar, sabe? Igual você brincou, né, com o pessoal sobre a ideia do tevismo, né? Não é uma ideia minha, tá? Assim, é basicamente uma prestação de conta comigo mesmo. Vamos supor, poxa, hoje eu vou estudar 2 horas, aí eu vou postular, teve, né? Ou vou treinar, teve. Assim, lógico, no contexto de rede social, a gente posta e demonstra isso para os nossos próximos, para quem nos segue, né? E você percebe que isso acaba influenciando. Porque, por exemplo, poxa, a gente está influenciando e está demonstrando que, poxa, você se exercitar fisicamente é muito bom, né? Não é muito bom porque você vai agradar uma outra pessoa. Não, é muito bom porque vai fazer bem para a sua saúde, esteticamente você vai se sentir feliz e, do nosso ponto de vista, a gente vai estar zelando o nosso templo, né? Então, dessa maneira, você acaba percebendo o seguinte, dependendo daquilo que você posta, que você compartilha, isso
pode influenciar e pode fazer com que outras pessoas se sintam à vontade de fazer aquilo também, né? É meio que um espelho, né? Você acaba tendo essa possibilidade. Esse ponto que você falou que pode gerar uma dificuldade, né, das pessoas se relacionarem, distanciamento social, né, principalmente, eu também acredito que seja verdade, sabe? Acredito que seja verdade. Mas, assim, dentro de sala de aula, às vezes tem lá uns alunos que são muito aficionados, né, num aparelho e tudo mais, mas, assim, tem momentos e momentos, né? Momento de interação, que dá pra gente fazer uma quebra disso, e aí eles meio que se desconectam. Só que eu sei que, assim, no macro, né, no sentido macro, isso pode não ocorrer, né? Mas aí a gente, enquanto educador, a gente tenta ali, né, dar uma quebrada, né, na utilização, ou então cativa a utilização, igual o ChatGPT, né? Opa. Que agora é uma febre, né? Não usem para fazer redações, dever de casa, nada do tipo, tá? Pelo amor de Deus. Eu sou a gente, ajuda nós aí. Não, aí, né, eu já ouvi relatos de, né, alguns trabalhos que foram feitos através do ChatGPT. E aí é o grande lance, né? Pô, como lidar com isso, né? Com essas novas tecnologias que vão estar ali pertinho dos alunos, né? Hoje ele pega o smartphone, ele consegue baixar o aplicativo, que agora tem aplicativo, né? Seja no iPhone ou no Android. E aí, assim, pesquisa lá o trabalho e vai passando, né? Principalmente redação. Só que é o seguinte, né? Como a gente vai trabalhar com isso, né? Do ponto de vista de professor. Eu acredito muito que os professores de português ali, principalmente, né, vão ter um trabalho maior em lidar com isso, né? Porque, por exemplo, nas matérias é muito prático, né? São ferramentas de gestão, então eu acabo tendo pontualmente a utilização, né, dessas ferramentas. Mas eu acredito que outras matérias elas possam ter uma maior dificuldade. E aí cabe o professor tentar trazer isso ao mesmo tempo e podar um pouquinho, sabe? E aí é basicamente essa minha percepção. Agora, olhando do ponto de vista da igreja, né, de comunidade, eu acho que não tem para onde fugir, né? A gente está imerso na web, a gente percebe, né, que, por exemplo, hoje você vê diversas denominações e também outras religiões que estão utilizando a rede social. E, assim, por lecionar marketing, né, para os alunos do ensino médio, do técnico em administração, eu já levei isso para a sala. Já levei isso para a sala no sentido de falar sobre o marketing, né? Porque, por exemplo, poxa, hoje a gente tem, né, as redes sociais e a gente tem lá o marketing político, o marketing religioso, né? Não necessariamente o marketing ele é pejorativo, tá, gente? Até porque a gente precisa divulgar, né? Seja o nosso trabalho, seja a nossa fé, a gente precisa expor isso, já que a gente... Nosso podcast, de fato. Já que a gente quer, de fato, falar sobre, a gente se sente confortável sobre algo, não tem por que a gente não falar, né, e não divulgar isso, né? E aí eu falei com eles, ó, a gente tem lá essa possibilidade, vocês acham que determinada denominação, ela não faz o marketing lá dela, tá, através dos vídeos, dos cortes, das artes criadas? Eles fazem. Por que a gente não pode fazer também? E melhor, né? Já que a gente trabalha no contexto de técnicos, né, de administração, vocês, assim, potencialmente podem, né, abrir uma agência ou alguma coisa e trabalhar prestando esse tipo de serviço para essa galera, entende? E assim, olhando para a igreja local e para o contexto religioso, a gente percebe que é necessário. E aí a gente pode entrar naquele debate, né, naquela questão de, não um debate necessariamente, mas que, assim, tem muita galera, principalmente no meio cristão, que não necessariamente tem uma boa palavra, que está fazendo um excelente trabalho de divulgação, de marketing, né? E isso acaba, né, de uma maneira ou de outra, sendo ruim para o todo, né? Para a religião cristã, no contexto brasileiro, principalmente. Só que aí a gente percebe o seguinte, poxa, a nossa parte a gente precisa fazer, né? De divulgação, de entender como funcionam as ferramentas, porque hoje tu tem, né, no Instagram, Facebook, no Twitter, tem a possibilidade de você pagar e você direcionar para quem você quer. Então, essas ferramentas ajudam muito, né, ao alcance, ao tipo de público que você quer atingir.